Fala galera, tá começando mais um episódio do Passa no DM. Eu sou a Letícia e hoje eu estou aqui apenas com a Duane. A Amanda tá de férias, né, Duane? Então vamos dar um descanso pra ela aí. Amiga, ela tá naquela situação, né? Oi, gente, foi todo mundo. Naquela situação, Amanda. Gravar o Pássaro DM ou ir para a Itália, dar um rolê aí. Então, assim, prioridades, né? Também não consigo julgar. É isso, vamos seguindo o barco por aqui. Enquanto isso, bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá escutando. E aí, Duane, como você tá? Tudo bem? Como passou a semana? Tudo ótimo, uma semana bem movimentada, tanto minha vida pessoal quanto o nosso queridíssimo futebol feminino. Nossa, Ah, aconteceu, viu? né? Do jeito que a gente gosta, né? Com bastante assunto, com podcast de mais de uma hora, atendendo a pedir. Gravar podcast e dar menos de uma hora, rola caso de agressão virtual, entendeu? Então Pois é. precisa aumentar. Chama a gente de chinelinho, de Pois preguiçosas. é, você vê o que a gente Olha passa, isso. né? A gente pega o nosso domingão, Pois fala, é, vamos gravar o Pássaro DM e mesmo assim somos criticadas. Os haters, pois é. eles é difícil. É fã ou hater, né? Porque é fã. Não dá pra saber, não Mas dá pra saber. é hater junto. Bom, já se inscreve aí no canal do YouTube se você estiver ouvindo por aí. Deixa seu comentário, seu like, ajuda bastante no engajamento. Se você estiver ouvindo no Spotify, a gente tem bastante gente que escuta no Spotify. Já deixa suas 5 estrelinhas, seus comentários. Já falei, eu prometo que ainda pra esse ano vou providenciar de colocar no Apple Podcasts, colocar no Deezer, porque tem bastante gente também que usa essas plataformas, então prometo que vai rolar. Mas segue a gente no Twitter, no Instagram, no TikTok. A gente vai tentar fazer mais episódios em vídeo ou tentar achar um formato, uma forma de colocar esses em áudio lá. Ainda não encontrei, porque, enfim, precisa de bastante, demanda bastante tempo, né, fazer coisa com palavras, mas enfim, mas a gente vai dar um jeito, mas segue a gente lá. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre mais um título do Corinthians na Libertadores Feminina, que garantiu a classificação para a Copa das Campeões em janeiro. Eu vou chamar de Mundial. Se perder, eu vou falar que não era nada demais, que era um torneio interclasses. Mas se ganhar, eu vou falar que era Mundial. Mas a gente vai fazer também, claro, o tradicional giro pela Europa. Algumas notícias tristes para a seleção, algumas boas, mas ruins para o bolso de São Paulo, né? E já fica a pergunta de sempre no início desse podcast, que a gente vai fazer mais uma vez daqui a pouquinho, mas... Duane, por quanto a Dudinha foi vendida? Quanto você acha? Amiga, depois do post do novo É, clube dela, eu tô começando a achar que foi doação mesmo, porque vamos falar disso. A resenha está rolando solta em San Diego. Mas bora lá que a gente tem muito o que falar. E o Hexa veio, não foi o da seleção masculina de futebol, mas veio o Hexa do Corinthians feminino, que ganhou do Cali nos pênaltis e conquistou mais um título da Libertadores, o terceiro consecutivo. Eu acho que esse título a gente pode separar de duas formas, né, Duane? O desempenho do jogo do Corinthians em si, que foi terrível, mas o feito, a vitória, o título, que é grandioso e significa muito em vários sentidos. Então vamos começar pelo jogo, é, fazer as críticas que temos que fazer e depois, claro, exaltar o Corinthians da forma que ele merece. Mas eu fiquei bem surpresa com o jogo do Cali, confesso. Um time bem organizado. É um time colombiano, né? Os times colombianos têm crescido. E o Cali foi bem. Achei que o Cali desempenhou muito bem contra o Corinthians. Mas você acha que foi o Cali que jogou bem ou você acha que o Corinthians que estava abaixo? olha, eu acho que é bem difícil a gente falar essa análise assim, tirar uma coisa da outra, porque são complementares, né? Mas eu acho que foi, talvez o segundo tempo em específico, eu acho que foi mais mérito do Cali do que o Corinthians ter jogado tão mal. Assim, acho que o Cali entrou no segundo tempo com uma pegada diferente. Já no primeiro tempo, que foi mais equilibrado, eu acho que foi. Eu senti que o Corinthians estava um pouco hesitante ali na parte de finalização. Ficava circulando com a bola no primeiro tempo, mas efetivamente não conseguia criar realmente possibilidades assim. E aí, nesse ponto, o Kyler ainda estava muito recuado. Acho que respeitando demais o Corinthians, que é uma coisa que a gente sempre fala, né? Se você respeitar muito o Corinthians, não vai conseguir fazer nada mesmo, porque elas vão acabar encontrando o gol. E aí, no segundo tempo, acho que o Cali voltou melhor. Acho que eu não consigo falar assim só que foi uma queda de rendimento do Corinthians, apesar de que quem acompanha, né, quem torce pro Corinthians fala que realmente o segundo tempo do time às vezes costuma cair um pouco. Mas eu senti que o Cali voltou com uma outra, assim, um pensamento diferente pro jogo. E acho que isso foi determinante. E o pensamento do Corinthians para mim é aquele de sempre, né? Que qualquer momento vai se resolver. E às vezes não se resolve, o que foi o que aconteceu ontem. Para mim foi um jogo
mediano do Corinthians, um jogo bom do Cali, né? Mas acho que não foi um jogo desastroso do Corinthians, sabe? Acho que o Cali teve sabedoria em alguns momentos ali, em algumas situações, principalmente em quais partes do campo usar, principalmente as costas da Tamires ali, a pressionar naquela situação. Então acho que o Cali teve seus méritos ali por saber aonde apertar o Corinthians, sabe? Só que é aquilo. Não foi efetivo nas chances que teve, né? O segundo tempo, pra mim, foi totalmente do Cali, teve muitas chances, mas não fez, né? E deu a sorte, né? Porque o Corinthians tem aquele costume de não tomar o gol e acabar fazendo numa jogada, sei lá da onde que sai. Ontem não foi o caso. É, mas acho que assim, eu acho que foi 65% mérito do Cali e 35% realmente que o Corinthians estava jogando não tão bem, sabe? Jogando mal. Acho que não é que jogou mal, mal, mal. Mas acho que não, sei lá, foi meio nota 5 ontem o Corinthians. Então, assim, não foi mal, horroroso, mas também não fez por merecer ali marcar algum gol em algum momento. E o Cali acho que fez uma partida nota 8, jogou bem, mas também não foi efetivo, né? E aí fomos para os famigerados pênaltis. Sim, acho que a gente tem que falar do Cali. É um clube que viveu algumas dificuldades financeiras em relação ao feminino esse ano. É, o clube quitou as dívidas que tinham de salários atrasados por mais de 3 meses antes da final. Então, enfim, é o que a gente fala sobre futebol feminino na América do Sul em si, né? Acredito que no Corinthians as coisas. No Corinthians, não, desculpa. No Brasil as coisas estejam melhores, bem melhores, mas ainda é muito precário para a maioria dos clubes fora daqui, né? Então, acho que isso deixa ainda mais grandioso, sim, essa conquista do Cali. O Cali nunca perdeu para o time brasileiro, segue sem perder, né? Porque o jogo empatou. É o único time que tem um confronto positivo contra o Corinthians. Então, são 2 jogos, uma vitória do Cali e um empate. E eu acho que talvez isso deixe ainda mais amargo, né? Porque o Cali levou ali pra onde dava, né? O Cali poderia ter ganho no tempo normal, sim. A Jaqueline tirou uma bola em cima da linha ali no escanteio. O Cali poderia ter feito o gol no segundo tempo e não conseguiu. Levou para os pênaltis que também os times que costumam ser mais fracos, né, tecnicamente, preferem. E mesmo assim não ganhou. Então acho que isso é bem amargo, mas acho que a campanha do Cali tem que ser exaltada. Defesa muito sólida. A prima da Linda Caicedo, a Kelly Caicedo. A dupla de zaga. A goleira muito jovem, 18 anos. Então, acredito que o Cali tem aí um bom futuro pela frente. E a gente torce para que se estruture mais, né? Porque se estruturando mais, talvez se tivesse um pouco mais de não sei, de uma jogadora que colocasse a bola pra dentro, coisas assim, talvez pudesse ter uma melhor sorte nos 90 minutos. Mas é isso, eu confesso, Duane, que eu não gostei da escalação do Corinthians. Eu achei que o Piscinato colocou um time muito lento em campo, então tinha Tamires, Duda Sampaio, Letícia Monteiro, Vicky Albuquerque, Gabi Zanotti. Então era um time que não tinha um escape ali, sabe? Era um time de muito controle de bola e muita posse e de circulação. Eu entendo que, eu imagino que ele tenha feito isso pensando que o Cali estaria muito fechado, mas não funcionou, sabe? Tinha ali alguns momentos que a bola circulava, circulava, circulava e o Corinthians não tinha o que fazer. Chutava às vezes de qualquer jeito, teve uns bons chutes de fora da área, mas enfim. O Corinthians não foi assim perigoso, né? A meta do Cali poucas vezes assim. E aí depois ele mudou, só que achei que o Corinthians piorou muito com as mudanças. Entraram a Johnson, entrou a Juliette e entraram a Johnson, Juliette e a Jaqueline, né? E, enfim, a Jaqueline vem de lesão, não estava em bom ritmo. A Johnson, claro, muito jovem. A Juliette e a Tamires, enfim, ali a lateral esquerda do Corinthians, a ala esquerda do Corinthians é um caso delicado. Mas o Corinthians piorou no segundo tempo. Eu acho que teve muito da parte física, uma coisa que o Corinthians piorou muito com o passar dos anos. Acho que pelo menos nos últimos 2 anos ali, uma coisa que era o Corinthians sobrava fisicamente, então às vezes era até isso, assim, o Corinthians não conseguia fazer o gol, só que chegava no fim da partida ali, tava muito mais inteiro que o outro time, então conseguia fazer, e já não vejo mais isso, então acho que isso é um ponto de alerta pro ano que vem. Eu acho que a lesão da Andressa Alves impactou bastante, porque ela tava fazendo bons jogos, tava sendo muito importante na bola parada, então de forma geral não foi um bom jogo do Corinthians. De forma geral não foi uma boa Libertadores do Corinthians, né? Acho que só contra o Boca Juniors, assim, foi o melhor. Tirando, claro, o Always Ready, que não é nem parâmetro, mas foi o melhor jogo do Corinthians em termos de jogo jogado, foi o do Boca Juniors. De resto, foi
uma competição bem pragmática, mas deu certo, o Corinthians ganhou. O segundo tempo foi com emoção, levou acho que um apavoro mais do que deveria. Você também sentiu isso? Que o Cali começou a crescer, começou a crescer, começou a crescer e começou a criar um clima estranho? Você sentiu isso? Com certeza. Ali no final do segundo tempo, acho que não no final, mas passando os 25 minutos, eu tava com medo da coisa da resenha acontecer 100%. No caso da resenha, seria um gol do Cali, porque, assim, não sou vidente nem nada, mas era praticamente certeza que o Corinthians conseguiria empatar. Então, assim, se saísse um gol do Cali ali e ficou muito próximo de sair, acabava o jogo, né? Era uma coisa que finalizava. E o Cali conseguiu realmente exercer uma pressão sobre o Corinthians. Acho que foi isso que foi mais impactante, né? O Corinthians não conseguia criar nada, nada, não conseguia às vezes passar do meio campo. E aí, e as alterações, realmente, eu concordo. Eu não acho que o time melhorou com as alterações. Não acho também que foi questão só das atletas que entraram, mas acho que realmente o time não estava tão bem. E as alterações não surtiram tanto efeito. E como eu falei, o Cali estava com um pensamento diferente no segundo tempo. Acho que o Cali falou assim: ó, acho que dá, hein? Vamos tentar aqui. E eu acho que foi um bom jogo. Apesar do 0-0, foi um bom jogo, de boas possibilidades. Mas em certo momento do segundo tempo, realmente a resenha aconteceu. E agora a gente tem que falar da disputa de pênaltis, né? O Corinthians ganhou nos pênaltis, algo que, assim, a Duane sabe. Quando vai pros pênaltis, eu já falo, já era. Eu não tenho nenhuma esperança. E não é nem por, sei lá. É só realmente um trauma, porque o Corinthians. Acho que talvez esse trauma seja muito maior na nossa cabeça do que ele realmente seja. Porque eu acho que é muito recente, né? Acho que o brasileiro perdido em 2019 é bem amargo e bem traumático. E essas duas. Contra o Palmeiras, que o Corinthians não acertou nem o pênalti. Essa daí é o auge do trauma pra mim em pênaltis do Paulista ano passado. E aí teve a Supercopa esse ano. Então tem esse amargo, assim, às vezes, essa sensação de que o Corinthians tem que ganhar nos 90 minutos, senão não vai ganhar o jogo. E essa Libertadores e a Copa do Brasil contra o Cruzeiro, enfim. Mas, principalmente essa Libertadores, mostraram o contrário, porque o Corinthians passou nos pênaltis contra a Ferroviária, e passou nos pênaltis contra. E ganhou nos pênaltis contra o Cali. E assim, os pênaltis contra a Ferroviária foram muito bem batidos, mas os contra o Cali foram aulas, né? Aulas de pênalti. Então, começou com a Zanotti, que se tornou ali a principal batedora do time, também nos pênaltis no tempo normal. Bateu muito bem. Depois. Quem foi a segunda? Ah, eu não lembro, Nem Biga. lembro. Se você quer Coringas e não. Tô tentando lembrar quem foi. Peraí, deixa Tão, eu tão ver. nervosa que não. A Vicky, foi a Vicky. Ah, é, foi a Vicky. Ih, eu fiquei com A medo, se- tá? Eu fiquei. também. A Vicky mudou a mecânica de bater pênalti dela e foi muito bom isso. Agora ela tá batendo um pênalti bem mais seguro, bate forte, firme, no alto ali, tirando bem da goleira. Então a Vicky fez. Aí o Cali perdeu, né? A Nicole, inclusive, deu um show falando em espanhol com a jogadora do Cali, que é pra ela perder, porque a Nicole gosta de entrar na mente, né? Quando, vou pegar, bate aqui que eu vou pegar. E a jogadora do Cali acabou tirando muito. E a bola foi pra bater no travessão. Depois, Marisa, sem comentários. O pênalti da Marisa. Eu tenho a teoria do ano que a Marisa é a melhor batedora de pênalti do futebol feminino mundial hoje. Você concorda Ela é comigo? muito louca, velho. Ela é muito doida. Eu. Na verdade, eu acho que o pênalti dela tava bem tranquila. Gente, Não, eu eu estava também. torcendo para o Corinthians, mas assim, eu falo no sentido de que quando eu vi que ela ia bater, tá feito já. Eu Porque também tenho realmente essa ela bate sensação pênalti sempre. muito, muito bem. Ela virou o pé ali no último segundo, milésimo de segundo, e tirou da goleira. Depois, doutora Thaís Ferreira, que é um colosso de jogadora. Assim, sem comentários, porque a Thaís joga. E também o pênalti dela acho que foi mais humilhante ainda, né? Porque ela também fez isso e ela bateu, tipo, praticamente na bochecha da rede ali. Nem se a goleira acertasse o canto, ela pegava. E a Johnson. E, Duane, quando eu vi que era a Johnson, assim, eu confio na batida da Johnson, porque é uma batida estranha, mas é uma batida que sempre dá certo. Mas eu lembrei de todos os passos do DM que a gente fala, não põe a criança pra bater o último pênalti. Não importa quem seja. Eu sou contra a criança batendo o último pênalti. Mas ela bateu muito bem também e fez o gol do título, né? Foi muito gelada, muito fria.
E eu vejo isso também como um desenvolvimento mental das nossas jogadoras, de base principalmente, né, que já estão acostumadas a jogar torneios pela seleção, a Johnson bateu o pênalti na Copa América, então isso faz diferença, né? Sim, cara, e eu acho que a Johnson, apesar do lema nosso ser contra a criança bater, ela é uma criança diferenciada, porque, nossa, ela só bate pênalti que vale a paz mundial, e acerta. Então, e ontem na hora que ela foi bater, também nervosa, porque, como a gente fala, né, quando é jovem, perdendo pênalti é complicado, mas, nossa, ela é muito fria pra bater, ela é muito gelada, e aí ela vai dar entrevista depois do jogo, e é muito engraçado, que é a voz de criança, né? E a batida de É, adulto, assim. Então, eu e acho que amarra de adulto também. também, também. O que é engraçado, né? Ela falando coisas de marrentas com a voz de criança, é muito engraçado. Mas eu acho que as cobranças de pênalti do Corinthians ontem foram, nossa, foram muito boas, sabe? Foram muito boas. Eu acho que dos dois times, até a batida que o Cali perdeu, não foi uma batida ruim, sabe? Porque no caso dela ali, a Nicole caiu pro canto certo. Então, se a bola não fosse alta, realmente não teria como a Nicole ia pegar. Mas aí foi coisa do destino também, né? Bater na trave e tudo mais. Acho que ninguém bateu mal o pênalti, né? Mas acontece. Pênalti, pra mim, é um pouco de sorte, mas também muito treino ali. E aí subiu um pouquinho. Mas acho que as partidas do Corinthians foram muito boas, muito frias. Acho que o que faltou de imposição técnica durante o jogo sobrou nos pênaltis ali, de tranquilidade, de conseguir resolver, porque durante o jogo eu senti que faltou um pouco dessa calma. Para outras sobrou calma, né? A jogadora entra no jogo sempre calma, o jogo o pau tá quebrando, tá calma, o jogo tá acabando e continua calma, pelo amor de Deus, né? Não dá uma pilhada. Mas acho que os pênaltis foram de time grande, né? Que tá acostumado com a competição. Eu, se fosse bater pênalti nessa situação, estaria, né, me cagando, porque, como a Zanotti Eu, falou, é a liberta mais importante da história, como você também vinha falando, conversando no grupo do DM, por tudo que envolvia, né? Todo o contexto ali de ter o Mundial e tudo mais. E acho que foram pênaltis de quem sabia da importância dessa Libertadores. agora tem uma polêmica meio vazia aqui sobre isso. A gente sabe, por exemplo, que a Duda não é uma grande batedora de pênalti. Ela bateu o pênalti contra a Ferroviária porque precisou, né? Porque chegou nas alternadas e aí ia ficar um pouco. Ia começar a ficar estranho ela não bater, né? E ela não bateu ontem. Você. Assim, a gente tem essa teoria de que craque não sabe bater pênalti, né? Também. É outra teoria. Você acha que a pessoa que não sabe bater pênalti e é muito boa jogadora, e assim, é uma das craques do time. E aí fica estranho, né? A pessoa não bater. Você acha que ela. Se ela sabe que ela não é muito boa, ela tem que não bater mesmo? Ou você acha que tem que dar o cara tapa e bater? Qual a sua opinião sobre isso? Cara, eu sou do sentido de que se você não tem confiança, não bata. Eu não acho que o cara é craque, tem que assumir a responsa. Só que o Corinthians tem a vantagem, tem várias craques. Entendeu? Aí você fala, mas a Johnson bateu, mas ela gosta de bater, ela gosta de cobrar pênalti. Não foi que putz, sobrou a responsa pra. Não, ela gosta desse último pênalti. Não é a primeira, não é a segunda vez. A Johnson curte isso. Então, eu acho que na minha visão, eu não acho que diminui a carreira de nenhum jogador não ser o cara. Se a Marta não tivesse cobrado pênalti quando ela perdeu e a gente perdeu a Copa, eu não ia achar ruim, entendeu? Porque eu acho que você tem que ter. Eu acho muito mais honesto você falar, ó, isso aqui não é o que eu sou especialista, cara, do que chegar lá e perder, entendeu? Então eu não vejo o problema em ela não bater, discordo 100%, tudo bem, acho que cada um tem sua opinião. Mas eu acho que a gente também tem que saber que num time como o Corinthians tem várias estrelas, entendeu? Podem decidir. E se ela sente que ali ela mais atrapalharia do que ajudaria, tá certo, cara. É melhor realmente não cobrar. Eu também sou do pensamento de que às vezes a jogadora que faz o gol no tempo normal não tem que bater pênalti também, caso tenha, porque você Também. vai perder. É certo que tudo Baseado em nada, né? é Assim, voz da mas. cabeça. É. Não, baseado em mim, porque uma vez eu fui jogar uma final, uma semifinal, e eu fiz o gol no tempo normal, tava pra acabar o jogo, e aí foi pros pênaltis, o que aconteceu? Perdi a porra do. Fiquei traumatizado. Então, e várias vezes já aconteceu, né? Eu sei que né? Tem gente que aconteceu o contrário, por exemplo, o Zico perdeu no tempo normal e fez nos pênaltis, mas eu acho que é melhor não, sabe? Mas eu acho que a Duda fez certo. Acho que se você não. Se tem outras mais confiantes e que também são grandes no time, deixa que elas batam. Todo mundo que bateu ontem ali é jogadora grande no time, assim, entre aspas, Sim. tirando a Johnson porque ela é jovem, sim, mas ela gosta do kit pênalti, então é uma questão bem específica.
Eu né? concordo, e eu também acho que é muito é meio injusto com esses jogadores que são muito bons e não sabem bater pênalti ou não se sentem confiança pra bater pênalti, porque se eles erram, o peso deles também é muito maior. Porque, tipo assim, você tem que fazer, tem esse negócio, tipo, você tem que fazer porque é você, sabe. E então eu também prefiro que não bata, mas eu não sei, depende, às vezes também acho que eu prefiro que perca, sabe. Mas um jogo como ontem não, acho que depende muito do jogo. Que ontem era, assim, melhor principal Libertadores da história, etc, etc, etc. Mas em jogos menores, às vezes eu gosto, sim, que assuma a responsabilidade. Mas, como eu disse, acho que o peso de perder o pênalti pra um jogador como esse é muito maior, então tem que realmente ser uma... deixa, sabe? Quem tiver mais confiante, quem bate melhor, tem que bater. E é isso. Sim. Então, agora uma pergunta. Você acha que eu passei no Twitter? Porque assim, gente, eu fiquei. Eu fiquei. Eu fiquei um pouco. Eu tava que nem aquele vídeo do cachorro na neve que eu sempre posto. Porque eu tava completamente fora de mim. E eu não assistia a cobrança de pênalti, eu não tava assistindo. Rodrigo tava me contando tudo o que tava acontecendo. E eu não assisti. Então eu fiquei muito mais acelerada porque eu sei lá, eu tava uma adrenalina muito estranha, muito diferente de quando você tá assistindo o jogo. E aí, cara, quando eu vi o pênalti da Marisa, eu falei, meu Deus do céu, eu faria qualquer coisa por essa mulher. E aí eu tuitei. Só que aí eu não posso twittar quando eu tô muito feliz, ou quando eu tô muito triste, ou quando eu tô com muita raiva. Porque eu acabo passando do ponto. E aí depois eu preciso pedir desculpas, que nem aconteceu ontem. Porque eu me passei. Desculpa, gente. Eu passei, me passei. Só que aí as pessoas gostam quando eu me passo. E aí começa o quê? Né? A pôr fogo. Então vai lá, marca a Marisa, dá like, dá RT, faz coisa. E aí vai chegando mais pessoas e aí vai inflamando mais o negócio, né, Duane? Então você acha que eu me passei? Você acha que eu estava no meu direito como torcedora e que viu o time ser ex-campeão e vai jogar um Mundial barra Intercontinental? Você Então, acha que eu me passei? O que foi vocês? O que você acha? amiga, é que assim, eu sempre. A gente vive aqui no DM na linha do estamos fazendo resenha, o povo leva a gente a sério. É sempre nesse negócio. E a gente fica com esse medo, né? A gente não sabe até onde a gente pode ir e não ser tratada como que está se passando. Isso vale tanto pra você, como nesse caso, mas também já aconteceu comigo, vai acontecer com a Amanda. A gente sempre fica aqui conversando. Será que a gente tá. Será que a gente tem que ficar. Mas a gente não consegue, gente. É muito difícil pra gente ser um podcast. Como é que eu vou falar? Não é sério. Sério a gente tem um momento sério, mas assim, irretocável, sabe? Na seriedade. Não Ah, combina com a gente. tem os deslizes, né? Tem os deslizes. Então, acho que assim. Assim, amiga, a Marisa viu. Eu acho que por esse ponto de vista, se passou um pouquinho. Porque ela vai ver. Agora, o pessoal também é complicado, né, cara? Você faz 57 tweets tranquilos. Um que você se passa, Pois é. marca a Marisa, marca a Marisa. Então a galera gosta de ver o circo pegando fogo. Espero que a Marisa entenda que é tudo uma brincadeira. É uma grande Pelo brincadeira, amor por de favor. Deus. Inclusive aquela figurinha da zagueira Marisa do Corinthians é muito boa também. E é uma brincadeira, viu, Marisa? Não condiz Sim. com a realidade, não tem nada a ver com a sua cabeça. Enfim, eu acho que assim, de 0 a 100 do se passou, ficou ali nos 55. Tá bom, então É, passou um pouquinho. passou um pouquinho, só se passou porque o povo inflamou, entendeu? Tudo bem. Porque o povo ficou Sim, tudo marcando bem. ela. Aí eu falei, putz, cara, meu Deus do céu, ela vai ver essa anarquia aqui, Brasil. Aí depois vai ter alguma coisa do PFF séria pra Letícia fazer, não vai dar. Nossa, eu penso muito Meu Deus do nisso. céu, bicho. Quando eu tiver que enfrentar as consequências dos meus atos. Pra você que não sabe, não me segue no Twitter, eu, após o final do jogo, eu fiz o seguinte tweet quote eu mesma. Eu engravidaria da Marisa hoje, com todo respeito. Eu falei com todo respeito, então diminui Ah, um claro, pouco. diminuiu 100%. Se eu tivesse só falado eu engravidaria da Marisa hoje, teria sido um pouco menos. Mas foi com todo respeito e, e sabendo que não é possível biologicamente. Então é isso. A única coisa que impede é a biologia. Só isso. De resto, não teria nada. E todo o resto, né? Enfim. Ai, gente, vocês são demais, sinceramente. Ah, mas acho que faz parte, é final. Pelo menos a gente não tá ofendendo ninguém, né? Assim, vamos É. lá, né, jogadoras. Pô, eu vejo um monte de gente indo lá no Twitter responder tweet de pessoal dando hate. Ah, sua pereba, sua bagre.
Aí a gente faz um negócio elogioso, vai ser criticado? Ah, para com Não isso, sei se isso pô. é elogioso É, exatamente, né? lógico Mas que é tudo bem. elogioso. Pô, vai gritar. Se isso aí não for elogioso, acabou o mundo. Vamos encerrar tudo aqui. Fecha as portas desse quiosque. Enfim, futebol é hierarquia, o Corinthians tem muita. Então, foi um feito, um grande feito. E talvez o time que mais merecia esse feito na América do Sul, né? Então, é, eu acho que se o Corinthians não tivesse ganho, ia ficar essa sensação de que não existe justiça no futebol, mas de que foi injusto, né? Com toda a narrativa, com toda a história, com tudo que o Corinthians já fez e tudo mais. É a primeira vez que um time é tricampeão da Libertadores de forma consecutiva. Então, é um grande feito, principalmente pensando que o Corinthians teve uma grande transição entre a primeira e a segunda Libertadores, né? Trocou comissão técnica, trocou gestão de futebol, trocou presidência, e isso no Corinthians foi uma grande questão em relação à seriedade com que o futebol feminino foi levado por um tempo e depois com o que aconteceu na gestão agora antiga, né? É o hexacampeão, é o maior da história, e, claro, tinha toda essa aura, né? Essa Libertadores de ser o jogo mais importante da história do Corinthians, a Libertadores mais importante da história do Corinthians, porque deu a vaga ao Corinthians na Copa das Campeãs. E agora o Corinthians vai enfrentar o Gota, que ganhou a CONCACAF. A Copa das Campeãs acontece em janeiro. Inclusive, Marcas, Tigrinho, Virgínia, Zé Felipe, Ana Castela, Vinícius Júnior. Qualquer pessoa que a gente fala aqui de forma muito natural nesse podcast, né? Então, assim, não vai nem precisar fazer Você mencionando publi. eles pra poder aparecer mencionados no podcast. A gente só faz isso. A gente faz isso de forma de graça, sabe? Então paga a gente pra gente poder ir para Londres. A Amanda já mora lá, mora em Sheffield, então já é perto, é uma menos, né? De passagem aérea, mas enfim. O jogo vai ser em Londres. Vai ser tipo o Intercontinental do que era o masculino, né? É, então, as campeãs continentais, campeão da CONCACAF, campeão da Champions, campeão da, da Conca. Qual que é? Conca Champions? Enfim, não sei. Mas e a campeã africana e japonesa, que já estão numa fase preliminar. O Corinthians vai enfrentar o Gota num jogo de uma das chaves, né? Então, o campeão da CONCACAF com o campeão da Libertadores, já estava previamente definido. E o que você acha, Duane? Você acha que tem jogo entre o Corinthians e o Gota? Dá jogo? Não, dá jogo. Claro, claro que sim. Claro que sim. Na verdade, acho que vai ser um grande jogo. Mas também depende muito de como o Corinthians vai chegar, né? Como é que vai ser esse final de ano? Quem sai, quem fica. Sim, isso é um grande ponto. É, O também Corinthians precisa reforçar. e não perder meio elenco, né? E também tem aquela questão do momento do que vai ser o campeonato, né? É complicadinho porque pra gente é totalmente. Estamos recém voltando de férias ali. Sim. Eu acho que o Corinthians vai ter que fazer um negócio de, tipo, não nem terminar a temporada, sabe? É, Porque o final é dia 15 de dezembro. o Paulistão? Então, final do Nossa, Paulista é dia 15 seria de bom. dezembro. Assim, não sei qual que é o planejamento do Corinthians, cara. Não sei qual que é o planejamento. Vai parecer ridículo o que eu vou falar aqui. Eu abriria a mão do Paulista. Eu acho. Colocaria o Não terceiro sei. time, que o Corinthians tem, um terceiro Sim, time, misturaria com o sub-20 ali, daria umas férias mais cedo pro pessoal do principal ali, sabe? Meu pensamento seria uhum, esse, porque eu acho que esse Mundial vai ser de marketing e também de imposição de futebol vai ser muito importante, cara. Pra uma sim, questão de contar histórias, entendeu? Então, se eu fosse o sim, Corinthians, eu fazeria isso. Tipo, por exemplo, bateu ali metade de novembro ali, todo mundo tá de férias, entendeu? Dia 10 de novembro, no máximo. Tá todo mundo de sim. férias. E aí o pessoal volta em dezembro, faz uma paradinha ali pro Natal e tal. E aí, vida que segue, sabe? Sabe o que eu faria? Hum. Eu já daria folga agora. E aí, daqui até o final da primeira fase, o Corinthians já tá classificado Então, pro mata-mata. melhor. Então dá folga pra esse pessoal. E aí as titulares voltam no mata-mata do Paulista, porque também precisa jogar competitivo. Não pode ficar É, também 2 meses parado, entendeu? também pode ser, mas é isso aí. Eu faria, tipo, as férias de outro jeito. Já aproveitaria Sim, agora. Eu acho que seria um ótimo momento, inclusive. O que, que é? Para agora por 15, 20 dias, que ainda tá na fase sim, classificatória. Nossa, maravilhoso, velho. sim. Ah, mas, enfim, eu não sei como é que o Corinthians vai fazer, mas eu acho que tem que ser agora. Porque eu realmente acho que esse Mundial vai ser importante na hora de contar a história do futebol feminino.
Então, Também acho. e eu acho que isso me fez torcer para o Corinthians ontem, sabe? Eu prezo muito por isso no futebol feminino. Eu sei que tem rivalidade, eu acho que tem. Obviamente que eu quero ganhar do Corinthians em algum momento da minha vida. O que parece mais difícil ainda, a gente vai falar sobre isso depois, mas eu não sou ridícula. Tipo, como é que ia ter um mundial, primeiro mundial feminino, e tipo, não vai ter o time que meio que, vamos lá, ajudou a catapultar, a levantar a modalidade nos últimos anos no Brasil. Não E tiro, não tem um brasileiro, né, nesse caso, porque seria o Cali. sim. E não só no Brasil também, né? Tipo, o Corinthians é referência na América do Sul. Então, se fosse um São Paulo e Corinthians, talvez eu torcesse pro São Paulo. Talvez torcesse pro Ferroviária. Talvez, cara, não sei. Mas, pô, sendo com um time estrangeiro, não tinha nem chance de não torcer pro Corinthians, sabe? Porque representa, tem uma outra coisa, tem um outro contexto. Eu sei que a torcida vai ficar chata, isso daí acontece, é futebol, faz parte. Mas eu estou aqui pela modalidade, entendeu? Então eu sempre vou pensar na modalidade em primeiro lugar, tanto que eu esculhambo o meu time o tempo todo, porque infelizmente meu time é esculhambável nesse quesito. Vou fazer o quê? Vou ficar tentando passar pano? Não, cara. É todo mundo que é assim? Não. Tem um torcedor que é hipócrita? Sim, mas aí só porque um ou outro é você também? Não, então ontem eu torci pro Corinthians sim, cara, porque tinha que chegar um brasileiro nesse Mundial, e que bom que chegou o brasileiro que mais fez pela modalidade nos últimos anos. Sem tirar mérito de quem já fez antes. Sem tirar mérito do Santos, que durante uma época, coitado, tentou também o feminino sozinho aqui, sonhou com essa modalidade sozinho durante um tempo, sem tirar daqueles que vêm há muito tempo fazendo ótimos trabalhos como a Ferroviária, como um dia foi o São José, como é o Centro Olímpico, enfim, como foi o Retrô, enfim, não tô falando, mas aqui do momento recente era o Corinthians, então tinha que fazer. Cara, não tinha como não ser. Então eu torci sim. Ontem torci pro Corinthians e aí tava ruim o jogo, eu falei, meu Jesus Cristo, sou eu. Sou eu, vou parar de ver, porque esse Mundial sem brasileiro não faz sentido. E aí deu certo, né? Então eu acho que o Corinthians tem que levar esse, eu acho assim. Esse Mundial aí é muito importante, cara. O momento do feminino, o crescimento acelerado, tem uma coisa aí. Então, tem que fazer. Eu faria todo o planejamento pensando nesse campeonato. E claro, esse título também ajuda muito o Corinthians a se colocar no mercado pro ano que vem. Então, por exemplo, um exemplo, gente, é só um exemplo. A Adriana, que tá lá na Arábia, uma jogadora que tem história com o Corinthians. Imagina, o Corinthians liga e fala, ó, a gente vai jogar, sei lá, Supercopa ou a gente vai jogar o Mundial, sabe? Tem outro peso, além das renovações, claro, que tem muita jogadora esse ano que talvez tava esperando, né, essa definição pra ver se renovava ou não. Então acho que vai ser importante pra manter o time e pra melhorar o time pro ano que vem também. Mas é isso, já acho que já falamos tudo que tinha pra falar. Estou muito feliz. Quero muito pra Londres de verdade. Não sei se vai ser possível em termos de financeiros mesmo, porque a Inglaterra é muito caro, né? A Libra, a Amanda sabe bem como é caro. Então vamos ver se dá, mas se der, gostaria muito de estar lá nesse momento, porque acho que eu mereço também. E vários corintianos que eu sei que estarão merecem. Então vai dar certo. E é isso. Parabéns, Corinthians. Parabéns para as jogadoras. Parabéns para o Piscinato e para a comissão, que são questionados e às vezes com razão, mas conseguiram um feito histórico, né? De levar o Corinthians ao bicampeonato. Ao tricampeonato, né? Mas o bicampeonato com eles. E é isso. Então, já que a gente tá falando de coisa boa, vamos falar pra coisa ruim agora? Passar pra coisa ruim? Essa semana teve uma polêmica no Flamengo. Tudo começou, né, com o anúncio da demissão da Rosana. E todo mundo que entende um pouco, e principalmente flamenguistas, a Duane, por exemplo, e outros flamenguistas, já sentiram o cheiro ali, né, de que tinha alguma coisa um pouco maior por trás dessa saída, porque foi uma decisão. O Flamengo anunciou que foi uma decisão mútua, né? Dos dois lados. E o que a Rosana deixou claro, e depois o que vários veículos apuraram, é que existe uma reestruturação do Flamengo em relação ao futebol feminino. Então, o que o Flamengo diz, né? É que agora quer dar mais oportunidades para sua base, que é uma das melhores bases do Brasil, isso a gente não discute. Mas, claro que isso significa também um corte de orçamento, né, Duane? Então, a tendência é que grandes jogadoras com salários altos saiam do Flamengo. Perdeu uma técnica que fez milagre, né? A gente pode falar isso. Um time bem mediano conseguiu uma vaga no mata-mata, conseguiu competir, conseguiu vitórias, colocou o Flamengo realmente num trilho que parecia que estava sendo legal, mas saída dela, agora as jogadoras também devem sair,
E o que você acha disso, Duane? Assim, acho que você, mais que ninguém, tem mais lugar de fala e conhecimento mesmo pra falar o que você acha que aconteceu e sua opinião. Primeiramente, acho que o mais importante é falar que esse discurso do Flamengo é simplesmente mentira. E eu acho que é importante deixar claro isso pro torcedor, porque o diretor já veio a público falar, fazer, tipo, ponderar sobre a situação, que o pessoal fez matéria baseada no nada, não fez matéria baseada no nada. Esse discurso do Flamengo é mentira, é um discurso ridículo, fazer o quê? E é ridículo que o diretor de futebol feminino preocupe-se em ficar defendendo gestão e não a modalidade. Mas eu não espero nada diferente de uma pessoa que nunca foi envolvida com o futebol feminino, que começou a se envolver com o futebol feminino no Flamengo, alguns anos atrás, muito recente. Então, é claro que o André, vou citar por nomes, lógico, ele não tem tanto apreço pela modalidade, então o foco dele ali é defender o Flamengo, a instituição, e não defender a modalidade. E a gente que vive futebol feminino sabe muito bem que no contexto do futebol feminino não dá pra gente ficar sendo clubista o tempo todo, a gente precisa pensar na modalidade, porque um depende meio que do outro atualmente. E, enfim, esse discurso é mentiroso, porque o mesmo cara que faz esse discurso dizendo que a gente não vai cortar nada, não explica porque a Rosana foi demitida com uma campanha boa. Então, como é que não vai cortar nada e mandar a técnica? Ah, mas foi como um acordo. Foi como um acordo porque ela viu que o clube não vai brigar por nada, né? Então, é uma decisão do clube. Acho que direito do Flamengo decidir não brigar por nada. Só é ridículo para um time do tamanho do Flamengo entrar em algum tipo de campeonato pensando em apenas participar e não em vencer. Eu acho que isso aí é a pequena instituição. Então, começamos daí. A Rosana conseguiu colocar um grupo que provavelmente ficaria entre os últimos, ele só não ficaria na zona de rebaixamento, porque realmente tinha times muito piores na 1, mas para mim o prognóstico era entre 12º e 14º ali, talvez entre 10º e 12º, para baixo do 10º, eu acho que, e daí para pior, e que ela conseguiu colocar de uma forma muito honesta, né, entre as 8, eu acho que poderia ter feito um jogo melhor na volta contra o Palmeiras, sim, mas De forma rápida, né? Porque muito foi muito pouco tempo rápido. de trabalho. Chegou no meio do campeonato, com a coisa rolando, entendeu? Não consigo nem pensar se ela tivesse chegado no começo, né? Poderia ser outra história, a gente poderia estar falando do Flamengo numa semifinal. Mas enfim. Então você, como contexto, senta com essa técnica e diz para ela, olha, aqui a gente vai fazer ajustes, né? No orçamento, a gente não vai conseguir te dar um elenco que brigue por título. Se você quiser ficar, você fica. Se você quiser, você vai. É isso. Aí vai falar, ai, mas a Rosana, foi um comum acordo. Cara, a Rosana tem direito de querer brigar por coisas melhores. E ela foi brigar por coisas melhores e provavelmente vai pro Palmeiras, o que é mais uma lapada no Flamengo, que tá em um conflito dentro de, institucionalmente falando, né, com o Palmeiras, no masculino e tudo mais. Então, enfim, né, se eles decidiram por isso. Aí depois a gente vai pra parte da base. Realmente, a base do Flamengo é uma base muito vencedora. Não podemos negar. Mas também é inegável que o Flamengo, pouco menos de um ano atrás, encerrou o Sub-17. Então, uai, que preocupação é essa com a base se até outro dia vocês estavam encerrando o Sub-17? Agora a base virou a galinha dos ovos de ouro. Então, também não acredito por esse tipo de atitude. E sobre o André, que é importante falar, em 2023 ele estava fazendo matéria. As matérias ridículas, falando que o Flamengo brigaria por tudo, que brigaria por título, era a voz dele. Ele era um dos responsáveis pelo feminino. Falando esse tipo de abobrinha, que todo mundo que acompanha a modalidade sabe que era uma abobrinha. Aí agora veio como ponderado, não vamos ter desmanche. É a mesma pessoa falando coisas que a gente sabe que são inverdades, entendeu? Então é triste que o Flamengo trilhe esse caminho, né? O Flamengo, quando passou, era da parte do futebol, e aí dividia com o futebol masculino, aí foi pra parte dos esportes olímpicos. A gente sempre foi contra quem acompanha, por quê? Porque você vai ter que dividir um bolo, né? Com, por exemplo, o vôlei feminino. Então você vai colocar uma modalidade que tem um custo considerável, que é o futebol feminino, junto com uma outra modalidade que também tem um custo considerável, para dividirem a mesma fatia. Para mim é contraproducente, é burrice. E o Flamengo fez isso. Então dali para frente a gente sabia que coisas aconteceriam, cortes, enfim, e se confirmou. Então é triste a atitude, eu acho burrice também, questão de marketing. Acho que as patrocinadoras do Flamengo também devem achar burrice. Sei que internamente tem uma questão sobre isso, que acreditam que foi uma decisão errada pela repercussão que gerou, que é uma briga inútil, né? Comprar essa briga nesse momento. Mas agora já tá feito, né? Então, espero que não joguem as meninas da base aos leões, porque um time com jogadoras só da base ou muito da base, muito jovem, é complicado você colocar numa Série A1. Ao mesmo tempo que o André veio falar que não vai ter desmanche nem nada, o que eu posso falar é que só não vai sair do Flamengo quem tem contrato até 2026 e 2027, porque são muitas jogadoras, tá? Que tem contrato até 2026 e 2027, então realmente não tem como elas saírem, porque os salários são altos,
Porque como é que o Flamengo reforçava antigamente? Inflava muito salário. E aí essas jogadoras não, ninguém vai levar pelo valor que tá. Mas aí as poucas saídas que vão acontecer esse ano são das jogadoras que estão com o contrato encerrando, né? Talvez uma ou outra fique, mas talvez com redução de salário e tudo mais. Enfim, é triste, né? Fazer o quê? Essa é a decisão do clube. Eu acredito que vai mudar, tá? Eu sinto que internamente rolou alguma coisa lá de não foi tão bom assim. Mas o que tinha que mudar de verdade é que o André tinha que sair da gerência do futebol feminino do Flamengo, porque ele é um cara que ele não tem o, o carinho e a atenção e a paixão pelo feminino que a gente sabe que é necessário. Quando a gente tem um produto que está começando, que precisa de um bom trabalho, tem que gostar daquilo. Porque se você não gosta daquilo, você não vai desempenhar o seu máximo, e além do seu máximo, que é o que precisa no feminino. E ele é um cara que não tem. As entrevistas dele são sempre pavorosas. O tratamento dele com o feminino é sempre pavoroso para falar do produto. E eu acho assim, para fechar, eu acho ridículo que alguém que trabalhe com marketing ou qualquer tipo de venda de produto chegue num clube como o Flamengo, com a marca Flamengo, e fale que não consegue vender esse produto. Então você é um fracasso como gestor, porque se você está no Flamengo, o maior clube do Brasil, um dos maiores do mundo, e não consegue vender algo com a marca Flamengo, meu Deus, fecha esse quiosque. Concordo com tudo em relação, principalmente à base. A gente brigou bastante essa semana na internet, né, Tony? A gente deu uma discutida com os flamenguistas, que assim, com todo É respeito a você que é complicado. flamenguista, mas realmente é muita gente, né? Uhum. É muita 40 gente, milhões é enfim. muita gente, amiga. É É, muita. e Muita falaram, gente burra também. não, principalmente, mas enfim, falaram bastante sobre, tá falando que as jogadoras de base são sucata, não sei o quê. A questão não é essa, gente. Exatamente pelas jogadoras da base do Flamengo serem tão boas que a gente precisa ter cuidado com elas, precisa ter carinho com elas, precisa ter uma rede de apoio dentro do campo com elas. Então, por exemplo, a gente fala muito da Liza, por exemplo, que é uma boa jogadora. Só que a Liza precisa de suporte, ela precisa de ajuda, precisa ter ferramentas para ela se desenvolver. Porque ela é uma excelente jogadora, mas ela não vai resolver sozinha. Por exemplo, nesse cenário, ela seria a principal jogadora do time. Então imagina você chegar já nesse nível. E tem essa questão do Sub-17 também. Enfim, é muito triste, principalmente porque é burrice, pô. É só isso. É a mesma coisa que a gente falou do Cruzeiro daquela vez. De uma forma muito pior, claro, porque o Cruzeiro não ia retroceder, né? O Cruzeiro só ia manter. E parece que já mudou. Mas é burrice a Copa do Mundo daqui a 2 anos. Mas não tem, assim, também com todo respeito, não tem que esperar do Flamengo como instituição. Não tem como esperar mais, né? O tanto de abobrinha que já saiu da boca de dirigentes do Flamengo e parece que passa a gestão, Sim. chega a gestão e as pessoas são a mesma nesse sentido. E, Então, sim. E aí tem até uma parte um pouco mais triste também, que a gente vê o dirigente dos esportes olímpicos, que é um cara do vôlei, envolvido com o vôlei do Brasil há anos, permitir que tenha um gerente de futebol feminino. Ah, mas ele é do vôlei. Sim, mas ele é de esportes olímpicos, cara. Você vai deixar um profissional que, entre certa forma, despreza a modalidade, cuidar da modalidade, um cara que vem falar que é utopia a gente pensar em Maracanã, sabe, acho que, por que isso, sabe? Né? Quer dizer, o feminino não é tão esporte olímpico assim, você não tem tanto esse. Então, acho que é uma questão de. Ali no Flamengo nunca foi sobre dinheiro. O Flamengo investiu muito dinheiro sim no feminino, mas sempre foi uma questão de apreço, de cuidado, de realmente tratar bem a modalidade. O que adianta você colocar 15 milhões de reais no feminino e você colocar um gestor que não entende de feminino? Que para contratar uma jogadora não tem projeto nenhum, vai ter que oferecer um salário absurdo. E aí a gente sabe disso, né? A gente até chegou de conversar sobre quando o Flamengo começou a apertar ali nas contratações. Só que isso era muito do Landim, que ele era um cara que não entendia, mas ele, bom, vamos tentar. Aí o que fizeram? Trouxeram a Cristiane. Na cabeça deles estavam fazendo um grande mousse, né? E tudo mais. Então, assim, o que adianta? Acho que a verdadeira economia que você pode fazer é você colocar bons profissionais para trabalhar numa instituição. E é uma coisa que o Flamengo não está fazendo. Então, não vai adiantar nada, só vai gerar esse burburinho totalmente negativo e vai ficar batendo papo louco na rede social dançar, que vai ficar falando que eu odeio feminino, que não sei o que, que eu posso falar com toda certeza. É torcedor que não consome nada do esporte só fica no Twitter falando abobrinha. Porque até o torcedor que consome, ele também percebe que é contraproducente você entrar nesse conflito. é isso. Agora, Duane, como você falou da Rosana, deve fechar com o Palmeiras. Parece que falta só assinar.
informação da Tana Fiore. É. Caiu como uma luva, né? Assim, caiu do céu, né? Essa demissão Exatamente. do Palmeiras ali sem Palmeiras. técnico, aí o Flamengo vai lá e E putz, com a vitória do Corinthians na Libertadores, o Palmeiras estará na Libertadores ano que vem. Então foi União muito. Palmeirinhas ontem. É. E uma breaking news agora, Duane. Hum. Debinha foi cortada, coitada. Uai, Machucou. machucou? Meu Deus do Agora, céu, a sabe bruxa está quem foi solta. convocada no lugar? Hum, Uma surpresa. quem? A Isa do São Paulo. Achei Caraca, do nada. achei uma ótima escolha. Gostei da É, escolha da Isa. Não tava esperando. eu não estava sabendo ainda bem que você falou, amiga, tava por fora. Acabou de sair, faz É? 5 minutos. Caraca, aí. Tadinha da nossa querida Debinha, né? Mano, Cara, colocaram uma praga na Debinha, não é possível. não, e assim, vamos falar, a bruxa está solta. Coloca aquela musiquinha na hora que for editar, porque que isso, Brasil? É toda, não é só Brasil não, tá geral, mundial no feminino, toda hora uma lesão, moço. Que coisa é essa? Melhoras pra É nossa querida a. Debinha, né? Sim. Foi a energia ruim da minha amiga Bárbara que ficou falando mal o Pô, tempo coitada. todo. Se a energia é ruim pegar na Debinha, ela tá frita, porque, pô, o pessoal pega no pé dela, né, velho? Mas boa Sim. sorte pra Isa, cara. Que com a saída da Dudinha, ela chamou a responsa ali. Agora solta a vinheta das mulheres de solo, porque tá chegando a hora do giro. Bora lá, começando com a NWSL, o Orlando Pride ganhou do Washington Spirit de virada. Foi buscar um 2-0. Angelina e a Rafaela foram titulares. A Marta entrou no segundo tempo para fazer o gol da virada, né? De pênalti. Eu não vi o jogo porque eu tava quase infartando, desmaiando. Eu sumi por meia hora, as pessoas acharam que eu tinha morrido. Do ano, inclusive, ela falou: Você tá bem? Mandou mensagem falando que tava preocupada comigo, Preocupada, amiga, preocupada. só porque eu não tuitei. Não pode nem tirar uma folga do Twitter mais hoje em dia. Mas você assistiu, como foi? É porque foi Eu assisti. melhorzinho? Não, foi um jogo bom. Primeiro que esteticamente foi bonito, porque tava lotado o estádio, né? Então, acrescenta muito, gramado perfeito, enfim, essa parte a NWSL tem de sobra, né? Mas eu tinha visto alguns jogos que não tava tão cheio, principalmente lá em Orlando, então tava bem bonito o estádio, bem cheio e tudo mais. Já tá naquele clima de playoffs, né? Então vamos resumir o jogo, Marta. Porque foi assim, tava 2-1 na virada pro segundo tempo, ela entra com menos de 1 minuto. O gol foi dado como gol contra, mas foi um gol que foi uma jogada dela, individual. Ela entra com menos de 1 minuto no segundo tempo, ela cisca lá na área, faz o que quer com a zagueira e chuta cruzado. Aí a bola desvia e entra, né? Considerado como. Pra mim foi gol da Marta, não importa. Foi gol, não tem pouca importância. E aí, depois disso, durante uns 15 minutos ali, o Pride meio que controlou um pouco o jogo. E aí depois conseguiu fazer a jogada de pênalti foi um lançamento que os jogos da NWSL têm essa dinâmica, assim, pelo menos os que eu consigo assistir. Que, nossa, é muito doido, porque a bola vai do ataque para a defesa do outro time, assim, em coisa de, sei lá, A transição é maluca. muito louco, é uma coisa absurda. O time tá te atacando, você tá se defendendo que nem louco, aí de repente você já tá atacando já. E foi numa transição rápida dessa que o Pride teve o pênalti, né? E para mim foi pênalti. E aí a Marta bateu e virou o jogo. E aí o Pride meio que, de certa forma, controlou um pouco. Até que ali no finalzinho, o Washington Spirit deu uma pressão, o árbitro deu 8 de acréscimo, depois virou 11, 12, sei lá, ele se perdeu porque algumas jogadoras caíram durante os acréscimos e tudo mais. Mas eu acho que, assim, a Marta é muito. Gente, vocês estão entendendo? A Marta é muito diferenciada, cara. Ela entrou no jogo ontem, ela acabou com o jogo, cara. Não só pelos gols, mas pela dinâmica do jogo. A bola caiu no pé dela, o passe é diferente, a visão é totalmente diferente. Ela fez o que quis com a defesa, oscilou, trocou de lado, ia para um lado, ia para o outro, né, com a liberdade que ela tinha. Então, realmente foi um excelente jogo da Marta. A Angelina foi muito bem também, a Rafaela foi muito bem também. A Angelina jogou boa parte do tempo que eu tava assistindo, ela tava jogando com uma cabeça de área ali, sabe? Como uma primeira volante em alguns momentos. Sim, cara, Aê! Tava várias. precisando. Pois é, Deus, por favor. em Arthur vários momentos ela Elias. foi a primeira volante ali do time. Mas Ela ela é, sempre cara. ficou trocando, né? Mas ontem eu senti que ela ficou mais presa, então não sei. Algo tá acontecendo. Mas foi um É ótimo isso. Essa é jogo. a saída. Esse é o caminho. Foi um jogo muito bom de assistir, sabe? E quando o brasileiro vai bem, melhor ainda, né? É isso. O Kansas City Current finalmente perdeu um jogo. Foi superado pelo Houston Dash. Coitado, perder pro Por Dash. 1-0. 1-0. A Bia Zanerato foi titular. E agora a nossa ex-convocada, Little Deps também, que saiu no jogo, né? Então provavelmente foi uma lesão. E a Lorena, claro, tá sempre lá. E, cara,
Dudinha, vamos falar da Dudinha. Ela marcou 2 gols do amasso do San Diego Wave pra cima do Chicago Stars, da Ludmilla, que também foi convocada. As 2 convocadas, né? Uhum. Jogou muito, foi o melhor do jogo. E teve a resenha do San Diego Wave agradecendo o Brasil pela Dudinha. Será que tinha que agradecer o Brasil ou São Paulo? São Paulo, Mas né? essa é a dúvida. Foi de graça? Você acha? Não é possível que tenha Cara, sido de graça. amiga, Eu me foi. recuso a Não, acreditar que foi eu de graça. acredito que foi. Eu queria saber o argumento. Porque, assim, antes eu ficava na dúvida se foi de graça ou não. Agora minha dúvida é qual foi o argumento, porque pra mim foi de graça. Acho que foi. Talvez mantido uma Não, porcentagem, mas eu talvez. acho que. Algo assim. Porque, assim, se fosse US$ 50.000, eu acho que o São Paulo falaria, cara. Porque dá o quê? US$ 50.000? Dá 250.000, dá pra falar. Não, aí ele ia tomar chapisco. Se Mas, fosse amiga, 250 mil reais. mas todo mundo falando que foi de graça tá mais feio ainda. É, Cara, mas não sei se eles acharam que a gente ia é chegar nesse nível de inacreditável. Eu zoeira. acho que o San Diego Wave tem que chapiscar mesmo, tem que debochar. Tem que agradecer também, porque ela chegou, teve E aquela oscilação agradeceu, né? natural, oscilou naturalmente, faz parte, né? Adaptar em outro país, tudo diferente. Mas assim, sequência absurda já dela. Já tá fazendo. Adaptou até que rápido, né? Sim, tá Teve uns rápido. jogos ali difíceis, Eu considero. mas. Posso falar, eu tava assistindo o jogo ontem do Orlando, né? Por exemplo, a gente tem a contratação mais cara da liga lá, e eu não senti que Uhum, ela tá desempenhando pra isso, entendeu? sim. Então, e a gente tem a Dudinha, que foi quase o mesmo período ali. E a Dudinha, nossa, já tá deitando. E aí foi muito engraçado que ela faz o gol e aí corta pra ela fazendo coração. E aí mostra a Alex Morgan, mas não era pra Alex Morgan o coração, tá, gente? Mas no nosso coração foi, na nossa, É, mas nossa enfim. fic. Cara, é absurdo o que o São Paulo fez. Nossa senhora, eu pegaria em armas se eu fosse torcedora do São Paulo, porque é bizarro. E aí você vai ver que a Isa foi convocada. Qual É. a chance? Qual a chance dela sair de graça também? Não, Né? já é old, acho que vai acontecer. É Muito difícil triste. São Paulo conseguir. Mas que bom que a Dudinha tá crescendo, entendeu? Esse ataque realmente é loucura total. Sim. Então, é isso. Da NWSL, a gente tá gravando domingo, ainda não foram os jogos do Gota, não foi o jogo do Gota ainda, então não podemos falar. Então vamos passar pra Europa, que de lá as notícias não são tão boas. A gente tem uma do dia bem. Na Europa temos um grande problema. A Gil, né? Infelizmente sofreu uma fratura no jogo do Atlético de Madrid contra o Manchester na Champions. Vai ficar fora dos gramados por uns tempos. Com sorte, aí acho que em 3 meses ela tá de volta, mas enfim, tem que voltar a treinar, essas coisas. E golpe duro, né, Dani? Acho que a Gil talvez hoje seja a jogadora mais importante da seleção, uma das mais difíceis de ser substituída. E perder ela, que tava em grande fase, é muito difícil, né? E eu tô torcendo muito pra que ela volte bem, que ela fique tranquila também mentalmente, porque a gente sabe que a Gil sofreu muito com lesões, né? Isso aí também afeta. Pra seleção, eu acho bem complicado, assim, vai ser um ponto importantíssimo pro Arthur trabalhar, mas a gente já vem falando sobre isso faz tempo, né, amiga? Que a Gil, ela é uma posição que a gente não vê reposição ali pra ela. Então, não tem uma jogadora com características parecidas. Então, assim. E ainda bem que eu não sou o Arthur Elias, por um lado. Gostaria de ser por outro, mas não sou. Nesse caso, é um BO pra ele. Eu espero que ela se recupere bem. O tempo, né? Relativamente, pra mim, assim, do futebol é longo, é quase meia temporada ali fora. Mas espero que ela consiga voltar antes, né? Que ela tenha calma, faça tudo certinho e consiga voltar em alto nível, porque realmente ela tá vivendo uma grande fase, né? Tanto no clube quanto na nossa queridíssima seleção. Sim, e virou um pouco meio polêmica, né, essa lesão dela, porque foi ali uma entrada um pouco dura e tudo mais. E aí a Caroline, né, ela foi às redes sociais, postou um textão. Ah, Não vou ler tudo aqui, mas ela fez uma carta aberta. Eu sei que ninguém faz isso com consciência de machucar uma companheira, mas acredito que cuidado é muito importante. Tenho plena consciência de que o nosso esporte envolve riscos, afinal é um jogo de muito contato. Mesmo assim, acredito que a consciência também precisa fazer parte disso. Podemos e devemos nos proteger umas às outras. Agora, uma de nós fica fora por um tempo, enquanto a outra perde apenas um jogo. Então, enfim, ela tá pedindo mais cuidado em relação. O que você acha disso, Duane? Qual a sua amiga, opinião? desnecessário. Gente, todo mundo, vamos concordar aqui, desnecessário. Assim, adoro a Caroline.
Adoro, acho ela uma craque de bola. Acho que ela também de história pessoal foda, superando muita coisa. Mas, cara, não teve nada a ver, sabe? Acho que, assim, vamos lá. Se fosse uma entrada de Leal bem ridícula, assim, óbvio. Com todo respeito, a gente tá aí todo mundo aqui ofendendo. Uma voadora, uma coisa louca. Claro, entendeu? Até porque eu sou fã do Daniela Alves e eu sei bem como a carreira dela acabou. Só que, cara, foi um lance de jogo. Foi um pouquinho mais duro, sim, mas pode ter certeza. Aquilo ali poderia ter dado nada. Zero coisas, entendeu? Então acho que a Caroline se passou um pouco. Acho que não precisava disso. Acho que criou um holofote na situação que também não precisava, sabe? Talvez aconteceu isso pelo que tinha rolado com a Lauren um pouquinho antes. Não sei, porque rolou o negócio da Lauren no jogo, graças a Deus, depois a lesão nem era tão grave assim. Foi uma lesão, mas também não foi grave. E também foi um lance normal, né? Vamos falar aqui. E a pressão da galera na rede social. E a gente sabe que a Caroline O jogo da Lauren foi. O lance da Lauren foi muito mais normal. foi muito mais normal, sim, sim. Foi bem. Na verdade, o da Lauren foi um lance que, bem assim. É uma disputa Que normal. não Não aconteceu. foi Nem um. falta, pra mim, na minha visão, não foi nem falta aquilo ali, É, né? Foi um jogo foi muito falta da normal. Eva Pajor, no meu Sim, opinião, sim, que inclusive. puxa ela. Pois é. E a gente sabe que a Caroline fica muito online, né? Então eu não sei se ela tava um pouco pilhada pelo que tinha acontecido, porque o pessoal falou muita besteira sobre a Lauren naquele jogo. E aí, nesse lance, já foi uma falta um pouco dura. Mas, cara, acho que faz parte, sabe? Acho que não teve intenção de machucar, de lesionar, acontece. E outra também, tipo assim, ela fala que, eu entendo que não teve intenção, mas temos que ter cuidado. Ok, temos que ter cuidado, mas a gente tem como garantir que a jogadora não teve cuidado? Não precisava. Aí criou um holofote em cima da situação, aí já foram buscar coisa da Caroline do passado, que eu acho que também não precisa. E aí o pessoal começou a pegar lances da Luane, que a Luane tinha a ver? Com a Luane Sim. entrando mais firme na bola, tipo, criou um círculo e que pode gerar até, em certo ponto, um atrito com outros jogadores, entendeu? De outros países, desnecessário. Acho que não precisava. Era melhor mandar postar uma foto com um coraçãozinho, estou com você, Gil. Pronto. Sim. Teria feito um grande mousse. Enfim, né? Já E foi. faz parte, né? Assim, o futebol disputa a bola, né? A Sim, jogadora quer a bola. É a regra do futebol ficar com a bola. pois Então, é. é difícil mesmo você conseguir medir, né? O que foi desproporcional, o que não foi. É muito arbitrário. Então, se a gente for entrar nessa sempre, vai ser sempre um grande caos. Mas enfim, melhoras pra Gil, a gente precisa muito dela, que ela fique bem e tal. Só eu espalhei uma fake news o contrato da Isa até 2026, tá? Ah, Não é tá. Então não vai sair de 2020. graça. Ou Não, não, né? não sei também. Não vou botar minha mão no fogo pelo São Paulo. Perigo. Sim, enfim. É, Então, outro jogo com brasileiras envolvidas, a Amanda sempre com razão, Real Madrid ganhou do PSG. Nesse jogo a Yasmin serviu assistência, treta com a ídolo do TikTok, a de Almeida, que Bagre. é a primeira grande, a hater dela é a Manu, né? Então, muito bom o vídeo. Ela foi titular e nem Antônia, nem Yaya, nem Isabela entraram. Mas agora está gravando no domingo, como eu já falei. E o PSG entrou com o time alternativo contra o Strasbourg. E ganhou de 1-0 com Isabela e Yaya titular. Então Yaya está viva. Graças a Deus, amém. Acho que tá vivo. E só falar rapidinho, a Nicole do Benfica, né? Ela foi convocada no passado. Deve estar no radar, não tem sido convocada. Mas Uhum, ela sofreu um traumatismo craniano em um jogo no Campeonato Português. Lance bem feio ali. Então sim. também mandar mais força também para Nicole. É isto. Agora bora só, estamos falando muito, quando a Amanda não tá, a gente sempre se passa, né, no tempo. Ela que dá uma Ela que controlada na controla, nossa ela língua. bota a ordem nesse circo, né? Ah. Realmente. Mas crianças desse solo estrearam com um bom resultado, 3-0 contra Marrocos, time da casa, o estádio estava cheio, bem legal. Gols da Diabinha, Evelyn, da Será Diabinha, Giovanna Waxman, pra mim sim. A Uhum. Duane Tô pensando. discorda. Não, não é que eu discordo, tô pensando. Tenho medo, amiga. Eu acho que, tecnicamente, ela tem todo o potencial, entendeu? De abar horrores, mas aí eu fico com medo do que estão fazendo com a carreira dela. Ai, Mas eu acho que eles deram uma acordada. Você não acha? não, eu também acho. Eu também acho. Acho que o Arthur Acho que foi muito importante a convocação dela. entra na mente ali, né? É nosso pai, É, né? Esse homem, o que esse homem faz pelo feminino? sim. E terceiro gol foi da Aline.
Então agora começou bem, tem o próximo jogo na terça-feira, às 13 horas, 1 hora no horário de Brasília. Os jogos estão sendo na Cazé TV. Bem legal, então Tava acompanha bem. nossas Tinha bastante crianças de gente. sol. Bastante gente assistindo, tá? Se você pensar que é um sub-17 e tudo mais, tem É, bastante gente, sabe? Agora vamos falar, essa semana a gente se envolveu em tudo quanto é polêmica, né? toda a Nossa treta que tá. senhora, Na Vaxman eu não entrei muito. A Bárbara foi a grande protagonista da. mas sabe o que é? É que ela não tinha sido avisada. Mas assim, quem me conhece sabe, essa treta da Giovana eu já me envolvi várias vezes. Toda vez que a gente vai comentar da Giovana, por quê, gente? Porque a Giovana, ela apareceu no Botafogo, jogando um time de meninos, assim, meio Macário, meio história da Macário, assim. E aí o John Testor, que homem bondoso, né? A gente, olha, o John Testor, ele é caridoso. Fez muito por ela, levou ela para jogar numa escolinha, na escolinha dele nos Estados Unidos, uma escolinha, com todo respeito, bem, como diz minha esposa, chibunga, bem, mais ou menos assim. E aí lá ela começou a fazer 4 gols por jogo. E aí a galera acha que. Aí aparece os cortes de vídeo no Instagram e a torcida do Botafogo criou uma feição, né? Que a torcida do Botafogo, gente, o time vinha aí muito tempo sem ganhar título e tudo mais. Então aí, tipo, ao mesmo tempo ganhou muita taça, apareceu uma menina craque na base. Então, assim, faz parte. Aí toda vez que a gente vai comentar da Giovana, tem que comentar com muito cuidado, porque a torcida do Botafogo não aceita que você fale nada que não seja que ela vai ser maior que a Marta. Falou menos que isso, lixamento virtual. Só que no começo era uma guerra perdida. Sempre que a Kátia também falava muito sobre isso, a gente fazia comentário sobre ela, era só cacete. Os caras vinham e a gente perdia para eles, porque era muita gente, né? Hoje em dia, não. A Bárbara foi falar e, obviamente, apareceram uns 30 demônios nas mentions dela, mas depois a galera conseguiu explicar para as almas abençoadas que não é bem assim, né? E que a nossa preocupação é honesta, porque realmente, como eu falei, eu acho a Giovana, para mim, tecnicamente, dá pra. É nítido. Ai, gente, quem não percebe isso vendo é maluco. Mas o nosso medo é o tratamento, né, de carreira dela. Porque eu vou cravar uma coisa aqui, né? Ela não vai ser maior que a Marta, gente. Assim, porque não existe isso, entendeu? Não por ela ser boa, não tem nada a ver. É que a Marta é a Marta, entendeu? Não tem, não existe você comparar ninguém com a Marta. A Marta estava ontem fazendo, na minha concepção, 2 gols, né? Um gol e o outro foi gol contra. E tá com 40 anos, entendeu, gente? Não tem condições de a gente ter comparação com ela. E com a idade da Giovana, ela já tava na principal. E é esse o ponto que me incomoda. Eu acho que a Giovana precisa muito ter enfrentamentos melhores, sabe? Do que ficar enfrentando gente que vai virar jogador, né? Mas eu acho que já tá acontecendo. A gente já viu fotos dela com times profissionais, entendeu? A gente já sentiu que rolou uma coisa ali. Ela já não tá mais na escolinha do John Testor, esse ser tão caridoso que fez tanto pelo futebol feminino. Então acho que a coisa tá começando a andar, sabe? E, cara, é lógico que a gente torce. Eu quero mais que virem todas diabinhas. Por mim. Entendeu? Né, um Porque time só de diaba. tem a Kailane ali no meio, que é do Flamengo também. Por mim, todas virem diabinhas. Não tô nem aí. Quanto mais, melhor. Eu quero mais aqui. Entendeu? Porque só os outros podem ter, né? Várias diabinhas. Porque só a Espanha pode ter uma diabinha em cada posição. Uai, É. a gente também pode. Então, eu acho que a Giovana vai ser uma diabinha. A Evelyn já é. E a Evelyn, cara, vou ter que fazer um asterisco da Evelyn aqui. Gente, ela é toda tatuada. A menina tem 16 anos. Eu fiquei em choque, cara. A cara de criança. Entendeu? A cara de criança, 100%, velho. E aí você olha, o braço da menina tá fechado já. Eu falei, o que tá acontecendo, Brasil? Me perdi aqui. Me A perdi. base vem como? Nossa, e essa fase é muito ruim, né? Porque você tem um monte de É. vontade. Cara, ainda bem que eu era pobre nessa época, eu tinha vontade de fazer um monte de coisa. Ainda bem que eu não fiz. Porque eu ia me arrepender, sabe? Tipo, tatuagem principalmente. Eu tinha várias ideias. Nossa, ainda bem que eu não tinha dinheiro. Meu, e ela não, ela já. Aí, velho. Evelyn, dica de velha. Dá uma segurada, porque senão você vai chegar nos 30 não vai ter espaço pra mais nada, entendeu? Aí é foda. Aí é complicado. Aí, dica da titia. Enfim, é isso. Evelyn joga muito bem pro Corinthians. Que vem pro É, Corinthians. passando das crianças deste solo para as mulheres desse solo. Agora acabou a Libertadores e a data FIFA, né? Então, semana que vem, no dia 25, desculpa, sábado, dia 25, a seleção enfrenta a Inglaterra com o poder da amizade, né? Já que todo mundo machucou, a bruxa tá solta na seleção. E aí, dia 28, joga com a Itália. E a Globo vai transmitir os 2 jogos. Bem legal isso, Duane. Gostei bastante dessa informação. Espero que a gente ganhe, né? Porque quando não ganha na Globo fica mais feio. É.
Putz, não podia ser. Putz, é Poder da amizade vai difícil, ganhar esse né? jogo para as mulheres desse solo. Ah, Não, não alguma tem coisa jeito. vai ter que vencer, não sei. Vai ser o poder da resenha que o Arthur preparou ali entre É as isso. nossas quatro queridíssimas. Olha, meu cachorro tá concordando. As quatro queridíssimas vão ter que fazer resenha. E é isso, e vai ter que ser na base do, né? Sei lá, não sei o que vai dar. Da Se bem que, oração. se bem que também a Inglaterra, né? É, É, não sei. não Vamos sei. ver. Também tô Tava pensativa aqui, sobre isso. tava aqui no roteiro que é o corte da Gil entrou a Debinha, só que isso já mudou, como eu já falei. Cortou a cortada. Cortou que É, entrou no. o corte da corte, a Isa entrou no lugar, achei uma boa escolha, uma boa temporada da Isa, ela merece, e mostra que realmente acho que esse leque aí da seleção tá bem grande, né, esse leque O de opções no ataque ataque. ali. Então, eu até sobre. Voltando rapidinho na Giovana, falei só: será que a Giovana vai pra Copa de 27? Eu acho que o maior ponto não é nem agora só a questão da carreira dela, mas a concorrência nas posições ali de frente, cara. Nossa, É. é lógico que 27 tá um pouquinho longe, mas, meu amigo, é muita gente. Toda hora. Migre pro meio campo que talvez. Meio campo, 3 pessoas. E olha lá, Ah, o meio campo parecendo aquela. Parece que tá com gambiarra, sabe? Segurado por um fiozinho assim. sim. Tem aquele É cavalo, um... né? Meu Deus do céu, velho. Por que o Arthur Elias não gosta de convocar meio campo? Por que, Arthur, você é assim? Não, eu quero fazer mais um comentário. Faça. Já, Comentário. já, já acabou, então vamos para os Não, comentários. comentário besta, né? Comentário besta. Bobagem, entrar nas É bobagens, então. bobagem. Ontem, na hora que tava tendo jogo, né? E aí eu entrava no Twitter e era muito engraçado. Palmeirense torcendo pro Corinthians, entendeu? O corintiano com mais medo de ganhar do que as outras torcidas, que eu tava confiando mais no Corinthians do que o corintiano, né? O corintiano É, com certeza. Tá desconfiando todo mundo 100%. já. E o palmeirense postando o símbolo do Corinthians misturado com o do Palmeiras. E a galera, meu Deus, é a pior coisa que eu já vi na vida. Muito bom, cara, foi muito bom. Parecia antigamente, quando tinha a União Corinthians e Cruzeiro, que também já acabou. Esse ano acabou Não, essa aí. a União Corinthians e Cruzeiro. Mas foi muito bom, cara. Eu acho que é importante a gente ter o pessoal entender, né? A gente é rival, todo mundo se odeia, mas a gente sabe que. Olha, acabei de ver uma imagem importante. Ah, Importante. O valor que cada time embolsou após a Libertadores. Vamos lá? ah, vamos. Corinthians, 11 Hum, milhões 193 mil. Esperando parabéns. ansiosa pelo grupo do Corinthians. Por favor, Iricesso, prometa absurdos de premiação e depois você deixa o pau torar lá e manda os prints. Por favor. E aí a Ferroviária embolsou 1.911.000. Cara, bom valor. Importante para Bom, bom valor. o projeto. E o nosso queridíssimo São Paulo. Nosso não, né? Não sei, é de alguém. Meu não é. O nosso queridíssimo São Paulo levou 273 mil reais. E aí a pergunta que fica, isso aqui era mais importante que segurado? Não é. Depende. A Dudinha deve ter sido menos que isso, será? Acho que sim. Ai, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, São Paulo. Ainda bem que não é meu time. Se bem que o meu também, né? Não tô podendo defender. É, Que não tá podendo falar situação. muito. Mas então, está o Coringão mais um ano com superávit financeiro. Acho errado que o Corinthians fique pensando que meio que dependendo da premiação, mas é o que tem para hoje. Então também não vou ficar aqui reclamando, né? Vai fechar, acho que mais um ano com superávit, eu acredito que sim, porque também levou a premiação do brasileiro, né? O brasileiro é 3 milhões de reais, 2 milhões de reais. Só aí já são quase 14 milhões de reais. E tem time falando que não dá dinheiro. Gente, futebol feminino não dá dinheiro, não vai dar para fazer, infelizmente. Um time como o Flamengo, pobre coitado, Não tem, passando não tem dinheiro necessidade. sobrando. Não tem. É. Que isso? Não, tá passando necessidade. O Corinthians literalmente faz vaquinha O pra pagar Corinthians, estádio. com todo respeito, o Corinthians praticamente falido, com todo respeito. Vou fazer que nem a Letícia, com todo respeito no final. Falei um negócio pesado, mas com todo respeito. E tá lá o feminino e o Flamengo. Não dá para fazer, gente. Não vai ter como. Tô vendendo pão para poder comer o almoço, cara. É complicado. É cada coisa que a gente se mete, né, amiga? Não, e nessa treta toda que teve, a gente envolveu em mil confusões no Twitter essa semana, teve um brinde, que foi um cara refutando a minha cobrança ao Flamengo usando o Marco Aurélio Cunha. Ah, não, aí é show de resenha. Pra acabar com a resenha é isso. Não, gente, não dá. Gente, é isso. Ali para mim acabou, entendeu? Esse podcast
nasceu por causa do Marco Aurélio Cunha. Não por causa dele, mas dos motivos do nome é o Marco Aurélio Cunha, que ficava aí na nossa DM enchendo nosso saco, querendo ensinar pra gente quanto era 2 mais 2, entendeu? E Sim, ele falando que era 3, e a gente falando que era 4. sim. E aí eu tive que ser refutada pelo Marco Aurélio Cunha no Twitter, Não, cara. é demais. As pessoas realmente. Elas se esforçam. Perderam no E pra personagem. encerrar aqui as bobagens, comente aqui embaixo. Eu prometi uma tatuagem. Foi um momento de desespero, gente. Eu já tô muito arrependida disso. Eu devia ter prometido camisa, que nem eu prometi ano passado, mas enfim. Mas eu tava desesperada, então vale a pena. Apelou, né, Então amiga? comenta aqui embaixo sugestões de tatuagem em homenagem ao título da Libertadores e ao Mundial, que estarei lá se o Tigrinho nos ajudar. E comentem também sugestões para o episódio número 100, que já tá bem Isso. perto. Então comentem o que vocês querem ver no episódio número 100. Ideias, podem falar. A gente não sabe o que a gente vai fazer ainda certinho, mas vão sugerindo aí o que der pra gente fazer. A gente inventa, já pediram algumas coisas lá no Twitter, mas também comentem Sim. tanto no Spotify quanto no YouTube, que a gente vai ver o que dá pra fazer. Eu acho maravilhoso que é o episódio 100, só que deve ter, sei lá, uns 30 disponíveis, porque a gente falava tanta bobagem que Teve a que gente apagar? tirou tudo do ar. E pediram aqui, pediram no Twitter pra gente botar. Não vai, gente. Pro ar não volta. Sinto No, muito. Sinto no muito. nosso coração são 100, mas na vida real são 10, Realmente a gente se porque passava nossa, é bastante. muita bobagem, É Jesus muito. Cristo. Acho advogada, Enfim, né? acho jogado. É isso, gente, muito obrigada. Parabéns ao Corinthians. Finalmente as mulheres de solo vão voltar, a gente já tava Graças a subindo Deus. pelas paredes, porque, pelo amor de Deus. Mas é isso, muito obrigada por estarem aqui, a gente fez um longo e semana que vem tem mais. Valeu, gente, tchau! Valeu, tchau.